Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um workshop do Japtec. E para abertura inicial, convidar o professor Marcos para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Nós estamos seguindo uma série de workshops sobre a transformação organizacional. O primeiro foi a apresentação do conceito do TTO e das causas de insucesso das TOs. E esse vai ser pavimentando o caminho para a transformação organizacional a cargo do Rogério Parente. Depois disso, nós teremos mais dois para encerrar a série. Todas essas workshops estão sendo gravados, de forma que estarão à disposição de quem quiser assistir mais tarde outra vez. Rogério, com a palavra. Boa noite, pessoal. Só complementando, o núcleo de inovação e a célula de estudo TO faz parte do GEAPTEC, que é um grupo, é um dos 36 grupos de excelência que existem hoje dentro do CRA, e o grupo tem como objetivo manter um fórum permanente de debates sobre questões da administração, questões de pessoas e de tecnologia. É, eu vou dividir minha apresentação aqui com vocês. Ok, estão todos vendo a apresentação? Então, beleza. Bom, hoje a gente vai falar sobre a organização, a transformação organizacional, né, que é um caminho essencial para a competitividade, crescimento sustentável em um cenário de mudanças contínuas, né? A, a ideia da apresentação não é trazer soluções para os ouvintes, né? Para quem estiver nos assistindo, mas sim trazer uma reflexão para que cada um faça a sua reflexão referente às questões de transformação. Hoje é muito comum, né, a gente vê transformações organizacionais que foram startadas por fusões, por compras de empresas, a compra de organizações por outras. Então, esse é um tema que está sempre em voga e muita gente não entende direito a questão da transformação organizacional, né? Por quê? Por que que estão mexendo? Sempre foi assim, por que que vão mexer agora, né? Então, esse é um convite que eu vou fazer a vocês ao longo da minha apresentação, para que reflitam sobre isso. Antes de propriamente entrar na área de falarmos sobre a transformação organizacional, eu queria, vamos dizer assim, dividir alguns conceitos que eu acho que vai ser importante para entender a parte de transformação, as causas, principalmente. É, o mundo, né, o homem, ele tem uma evolução bastante curiosa, né? Nos 42 mil anos, o homem praticamente evoluiu muito pouco, né? Ele veio desde o tempo lá das cavernas até a construção células, de reinados, e eram ainda muito, como é que eu vou dizer, toda a tecnologia era muito deficiente, eram tecnologias muito básicas, né, que o homem usava para plantar, para poder fazer a colheita, para transportar. Depois veio houve a chegada da primeira Revolução Industrial, o homem deu um disparo, né? Então, nos 200 anos, nos últimos 200 anos, o homem cresceu, a tecnologia cresceu de forma exponencial, né? Hoje nós chegamos a um ciclo médio de reciclagem tecnológica
de 18 meses. Ou seja, a cada 18 meses, muitas das tecnologias ficam obsoletas e novas aparecem. Aqui eu queria também dividir com vocês uma outra informação interessante, que é as ondas de Schumpeter, que foi um economista austríaco, lá na virada do século passado. Ele reparou e publicou a questão da evolução, do impacto da evolução, né, dentro das inovações, dentro dos processos de mudança da sociedade, né? Então, ele comentava que a cada ciclo de inovação tecnológica, os ciclos seriam mais impactantes e teriam um ciclo cada vez menor. E ao longo aí dos últimos 100 anos, a gente percebe, conseguimos perceber isso, né? As ondas de tecnologia, cada vez mais, elas são mais impactantes, mais disruptivas, né? E em menor tempo. Os ciclos são cada vez menores. Então, esse é um outro dado que eu queria que você tivesse também em mente. A, a outra questão é a questão da complexidade, né? Até algum tempo atrás, se imaginavam que teriam profissões como futurista, né? A pessoa que, com base aos dados, ia conseguir delinear o futuro. Porém, o futuro não é mais linear, né? Nós não temos um futuro linear. As ações que nós tomamos hoje, elas interferem diretamente com o que vai acontecer no futuro. E o futuro, ele sempre apresenta infinitas opções para que a gente siga, né? E isso trazendo infinitas possibilidades de resultado. Então, é praticamente impossível hoje você prever algo a muito longo prazo, né? Hoje você vê as organizações, no passado elas se planejavam para 3 anos, depois passaram a se planejar para um. Hoje tem organizações que um planejamento de 6 meses já é muito longo, né? Ela precisa rever o planejamento dela praticamente mensalmente. Então, a complexidade do mundo, né, e as suas interações, elas também cresceram exponencialmente. E aí, como é que nós estamos hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso cenário global, né? Hoje nós estamos vivendo ainda, né, conflitos geopolíticos, novas políticas governamentais, criando incerteza, né? Novos blocos políticos no mundo, criando também incertezas, formação de novos blocos econômicos impactando o comércio internacional. As expectativas dos consumidores estão em constante evolução, exigindo cada vez mais adaptações e mudanças das organizações, né? E aqui eu gosto de trazer um exemplo que é simples, um exemplo simples de entender isso é que alguns anos atrás a gente tomava cafezinho no bar da esquina, tomar um cafezinho que vinha naquele copo americano, aquele copo transparente, pequeno. E depois passaram a servir o cafezinho em xícara, expresso. Logo depois passaram a vender o cafezinho com um chocolatinho do lado, um bombonzinho do lado, né? E hoje você tem até variações de café, onde o café, a própria colher do café é uma barrinha de chocolate. Então, essas são tendências, né, vamos dizer assim, que mostram como é que o consumidor ele se adapta e a partir do momento que ele se adapta a uma nova realidade, ele também passa a exigir essa nova realidade como o patamar mínimo, né, de um serviço que ele espera. Dentro do ambiente Brasil, nós temos mudanças políticas e econômicas,
que ainda estão acontecendo, né, após as últimas eleições. São mudanças em alguns aspectos bastante impactantes, né? Nós temos ainda um problema, Brasil, que é o custo, né, dentro desse cenário, que torna muitas vezes o nosso preço não competitivo ao mercado internacional. Nós estamos entrando numa fase nova de alta inflação, de taxas de juros, né, que impacta também as organizações, até inclusive na previsão de investimento, sua capacidade de investimento e na sua capacidade de gestão do seu orçamento, né? Uma desigualdade regional, né? Temos diferenças econômicas muito grandes entre as regiões brasileiras, né? Alguns produtos não conseguem ser vendidos em outras regiões e vice-versa, né? Então, são impactos que atingem o Brasil, né, em relação a essa questão de ambiente. E aí, nós chegamos à parte interna das organizações, né? A fragilidade interna que as empresas têm a competitividade, né? Falta de inovação, algumas empresas estão estagnadas, elas não investem em inovação e não acreditam que não precisam, né? Então elas ficam estagnadas ao longo do tempo. Rigidez organizacional, tem estruturas, às vezes, muito grandes, estruturas muito pesadas e, de certa maneira, inflexíveis e de difícil adaptação às mudanças. Resistência à mudança, né? O ser humano tem uma, uma tendência nata de ter aversão à mudança, né? E, por último, a capacitação inadequada dos colaboradores diante das novas tecnologias que vêm chegando, né? Continuando essas fragilidades internas, né? Há outros fatores, né, que fazem com que a organização fique vulnerável é a queda nas vendas, né? A participação dela nos mercados, os indicadores de perda de relevância e competitividade em relação ao mercado, a insatisfação dos clientes com o próprio produto que a empresa oferece, né? A desmotivação dos colaboradores, né? Muitas vezes a organização, por não evoluir, provoca um turnover, né, de bons profissionais que querem buscar algo mais inovador, mais desafiador para suas carreiras. Dificuldade de se adaptar às novas demandas, falta de flexibilidade, né, em responder a essas demandas, processos ineficientes e burocráticos, lentidão operacional, trazendo muita lentidão operacional àquela organização. E, por último, uma estagnação total da empresa, né? Tornando a empresa cada vez mais obsoleta. Então, esses são, vamos dizer assim, seriam sinais para as organizações de que chegou a hora de mudar. Chegou a hora de fazer alguma mudança, alguma coisa em relação à sobrevivência da empresa. Aí nós temos aqui, eu separei aqui, três gatilhos, né? Que geralmente são esses três gatilhos que provocam uma transformação organizacional. Primeiro, são os períodos de estagnação, né? Quando a empresa começa a enfrentar um baixo desempenho financeiro e operacional. A segunda é mudança quando a liderança não consegue traduzir o que está no ambiente e impulsionar a organização para frente.
fazendo com que a organização se adapte àquele ambiente novo e consiga navegar em frente. E a última é a disrupção do mercado, seja por tecnologia ou por qualquer outra tendência que exige uma resposta imediata. Então, aí nesse momento aqui, eu provoco uma reflexão, né? Que foi retirada do livro Reflection on the Human Condition, de 1973, do Eric Rolf, né? Que ele diz o seguinte: os que continuamente aprendem herdarão a terra, enquanto aqueles que já tudo sabem estão magnificamente preparados para viver no mundo que não existe mais. Então, essa é uma visão que está muito intrínseca à questão da mudança, né? A gente precisa ter em nossa mente que, desde o momento que nós nascemos até a nossa morte, duas coisas existem desde que o homem, começou a andar por cima do planeta Terra. Uma é a mudança contínua, né? Começa já no nosso corpo, continuamente nós estamos envelhecendo, então continuamente nós estamos mudando. E o segundo fator é aprendizado. A gente, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, nós estamos aprendendo alguma coisa. Então, essa é uma reflexão para pensar aquelas organizações que estão paradas, aquelas organizações que acreditam que simplesmente elas estão muito bem posicionadas nesse momento e que elas não precisam pensar em nada, não precisam mexer, né, ou se preparar para um futuro a curto e médio prazo, ou que seja até a longo prazo. E aí, o que é a transformação organizacional? Transformação organizacional é um processo abrangente, né? Que ele mexe com a organização como um todo, né? Ele é tão abrangente que passa desde a revisão da missão, dos objetivos e valores de uma organização, até a transformação de produtos, processos, tecnologia, culminando muitas vezes, inclusive, na mudança da própria cultura da organização. Então, é um momento a transformação é aquele momento em que a empresa faz uma autorreflexão e de que ela precisa mudar a forma com que ela interage com todo o ambiente, né? Para que ela possa se manter sustentável e possa se manter a longo prazo. Os principais alvos que uma transformação organizacional atua normalmente são competitividade, inovação, a eficiência operacional e adaptação. Esses normalmente são os 4 principais focos, né, que uma organização atua quando ela inicia o processo dela de organizacional, né? A competitividade para se manter constantemente no mercado, né? Uma questão de sobreviver no mercado. A inovação é sempre levando novos produtos, levando novos serviços que atendam às preferências atuais dos clientes. A eficiência operacional é como ela consegue administrar os custos dela, como ela consegue administrar toda a produtividade que é exigida nesse processo de transformação, né? E a adaptação contínua. Vai estar sempre tendo que se adaptar. A empresa nunca vai parar de se adaptar. Então, nós estamos falando de quê? Que a transformação organizacional ela é um processo estratégico e bastante abrangente, né? Então, como a gente falou, ela revisa a missão, faz repensar todo o propósito da empresa, ela inicia a reestruturação dos processos, né? E faz a mudança de cultura organizacional.
E aí muitos aqui, às vezes, perguntam, mas todo esse processo, né, não seria melhoria contínua? Não é um processo que as empresas estão atuando aí, usando PDCA e coisas? Não, ela tem as diferenças dela, né? A transformação, ela de certa maneira, mais radical, né? Ela provoca uma mudança, uma reestruturação mais profunda dentro da organização, né? E abrange toda a organização. Geralmente, quando a gente pensa em modelos de melhoria, que são modelos graduais, na realidade, nós estamos falando de aperfeiçoamento contínuo, otimização de processos, otimização de algum serviço, mas uma coisa bem focada. E a transformação não, a transformação ela é bem abrangente, ela mexe com toda a organização ao mesmo tempo. Os próximos passos, né, quais são os passos para uma transformação organizacional segura? Primeiro é analisar os riscos, né? Avaliar tanto os efeitos positivos e o potencial efeitos negativos, né? Então, para isso, deve-se fazer uma análise de risco e ver o quanto a empresa está, né, posicionada, se ela não se mexer ou se ela fizer a transformação. Um planejamento que defina os objetivos, né, de forma clara e objetiva e quais são os recursos que ela vai precisar. O engajamento da liderança é um outro ponto. Se a liderança não estiver engajada no processo de mudança, ou seja, se ela não estiver convencida de que o processo de mudança da transformação vai trazer resultados, é bem possível que a transformação não ocorra. Processo de comunicação, manter todos informados. E aí, quando a gente fala todos, a gente fala de todos os colaboradores, os stakeholders, todos precisam estar bem informados do que está acontecendo. A outra coisa é a capacitação dos funcionários. Precisa capacitar os funcionários, tanto para o que vai acontecer durante o processo de mudança, né, quando a transformação estiver sendo implementada, como depois da transformação, né? Ter em mente uma implementação flexível, né? Cada organização ela vai ter o seu próprio tempo para implementar essa transformação. Cada caso vai ser um caso, cada organização vai ter um caso, vai depender do tamanho, vai depender do tamanho da transformação, da profundidade dessa transformação dentro da organização. E, por último, ela ter KPIs que possam ajudar ela a verificar o progresso, né, da transformação e possa ajudar ela a identificar potenciais desvios também. Os desafios críticos de um processo de implementação de transformação organizacional. O principal deles é a resistência à mudança, né? O ser humano ele tem uma aversão à mudança, então existe uma resistência muito grande em muitas organizações de uma boa parte dos colaboradores em relação à mudança. Por isso, precisa ser bem comunicada, precisa ser bem mostradas as razões pelo qual está sendo feita aquela transformação. Falta de alinhamento, né? Muitas vezes existe uma falta de alinhamento, existe dentro do próprio planejamento e a execução, existe um desalinhamento, né, da estratégia e execução. Impacto nas operações, né? Não se planeja fazer a transição, às vezes, de modo a manter o que estava funcionando e ir gradualmente entrando o novo e saindo o velho, né? Eu costumo dizer que, principalmente como eu vim da área de TI, que quando toda vez fazem migração de sistema, tem dois times, um da destruição do velho sistema e outro da implementação, e os dois não se conversam.
geralmente o de destruição, do desligamento do sistema anterior, ele vai lá e puxa o servidor da tomada e acabou o sistema. E muitas vezes o outro, que é a implementação, ainda não acabou de implementar o outro, e parece que os dois não se conversam. Então, essa é um exemplo de um impacto nas operações, né? A falta de capacitação dos colaboradores, né? A gente já tinha comentado. Comunicação ineficiente, sobrecarga de recursos, né? Às vezes a demanda pode executar os recursos, não só financeiros, mas os recursos físicos das próprias pessoas, né? Das equipes, estarem atuando em vários processos dentro da transformação. E o monitoramento insuficiente ou deficiente, né? Para o processo de transformação. E agora, essa foi uma pincelada simplesmente para a gente ter um contexto, né? Ter uma ideia do que seria a transformação organizacional. E agora a ideia é a gente conversar, a gente trocar figurinhas aqui, vocês comentarem aí as suas experiências com transformação organizacional e, de certa maneira, a gente vamos debater aqui e tentar alinhar dentro desse momento, né, que nós estamos, como que a gente começa a pavimentar, né, uma organização para olhar que ela está no momento certo dela fazer essa transformação, né? Como é que ela vai pavimentar dentro da organização dela a, o ambiente, né, ou a estrada que vai levar ela à transformação e vai levar ela a se manter sustentável no mercado e competitiva no mercado. Então, eu vou interromper aqui a apresentação para a gente conversar agora. Então, a ideia agora é a gente conversar. E aí, pessoal, vamos. Qual é a visão que vocês têm de transformação organizacional e qual é a experiência que alguém teve já com transformação organizacional? Eu tenho uma recente, de hoje, inclusive. Não, há um tempo atrás a gente havia decidido em abrir lá no Comitê Paralímpico, isso é uma novidade porque agora já tá oficial, em abrir a direção. Nós tínhamos um diretor-presidente que cuidava de tudo e a gente percebeu que estava ficando muito pesado para ele e estava comprometendo, inclusive, a continuidade de resultado. Então a gente tomou uma decisão de criar um cargo novo, que seria um diretor-geral, e separou as áreas. Então, a área esportiva e todos os assuntos relativos ao esporte ficam com o presidente e o diretor-geral cuida da parte operacional, quer dizer, a gestão do centro de treinamento e outros aspectos que envolvem toda essa parte operacional. Foi uma decisão tomada, quer dizer, hoje foi validada, porque hoje a gente teve reunião, né? Foi uma decisão tomada há alguns meses atrás, a gente montou esse processo, uns 6 meses atrás, e finalizamos ele hoje, porque a gente entendeu que isso seria bom para a organização ter separação dessas áreas e ter pessoas específicas, né, cuidando cada um do seu, cada um como head de uma dessas unidades. A gente transformou isso em 2 unidades grandes, né? Uma unidade de esportes e uma unidade administrativa que cuida de toda essa parte de CT, de pessoal, enfim, de tudo isso. Esse é um assunto de hoje, tá? Isso é fresquinho, vocês são, além da reunião de conselho que nós tivemos, vocês são os primeiros a saber disso. Então, essa é uma mudança que teve lá no Comitê Paralímpico. E foi identificada com base
basicamente em tudo isso que você descreveu, Rogério. Então, a mudança, você vê, a gente está num momento, né, que as mudanças elas não levam mais tempo, né, para se perceber tanto. A gente tem que fazer mudanças a todo momento, Sim, sem dúvida. né? E não é, muitas vezes não é só mudanças, é aquela mudança simplesmente a melhoria de um processo, né? Vamos melhorar o processo. Não, a mudança tem que ser drástica. Às vezes tem o famoso efeito dominó dentro da organização, você mexe de um lado e você acaba desestabilizando o outro todo. Então você precisa avaliar todo esse processo de mudança, né? É, E quando, é, é, Pode e falar. quando a gente fala em sobrevivência de empresa, a gente tem que analisar que hoje em dia o concorrente ele não vem só do negócio parecido com o nosso, ele está no ar aí, muitas vezes online, que você nem imagina que ele possa ser um concorrente seu, só que ele está disputando o mercado. Você vê, uma coisa que eu tenho, que eu acompanhei outro dia um comentário sobre as bets e esses jogos online que estão por aí. Ele é um concorrente direto do supermercado, porque Uhum. estão deixando de fazer o básico com o salário que muitas pessoas recebem e que tem um comprometimento muito justo e estão jogando. Então, quer dizer, o supermercado está perdendo mercado para os jogos online. Quando se imaginaria uma situação como essa? Pois é. Não, não só, eu acho que assim, o mercado hoje ele está tão, né, vamos dizer assim, num dinamismo tão grande, né, para várias coisas. E aí você trazendo agora de mercado, me lembro de uma situação que é assim, quando eu era criança, né, a gente ia no mercadinho ali do seu Manuel, que tinha aqueles sacos grandes de arroz, feijão. A gente pediu o seu Manuel ia lá, enchia aquela colher, aquela caneca, né, de metal, botava no saco de papel, chegava, e aí, mais um pouco? Quer mais alguma coisa? E aí ia lá, pesava naquela balança, né, com que botava de um lado os pesos, do outro lado o saquinho e tal. Aí começou a aparecer os supermercados, né? Já com onde a pessoa se autosservia, ela ia lá, pegava o que ela queria e passava lá na frente e se somava tudo e pagava, né? E aí esse modelo vingou e o seu Manuel, que não quis mudar, né? Acabou ficando as moscas, né? Sucumbindo. Exatamente. Aí a tendência dos supermercados foi ser o quê, né? Ao longo desses últimos, posso dizer, 50 anos, né? Foi cada vez mais crescer, crescer. Não, vamos apostar. Quanto maior o supermercado, melhor. Quanto maior, melhor, né? Aí eu me lembro que lá no Rio, onde eu cresci, tinha a Casas da Banha. A Casas da Banha fez um hipermercado na Avenida Brasil. Além do supermercado tradicional, vendia móveis, vendia carro, vendia lancha, vendia, só não vendia avião. Mas tudo que você pudesse imaginar estava sendo vendido dentro daquele supermercado. E aí depois os caras começaram a sentir, né, toda a pressão no mercado de que cada bairro começou a ter o quê? Cada região, cada regional começou a ter dois, três, quatro supermercados, né? E aí esses supermercados começavam a brigar entre si, começavam a batalhar entre si, começavam a discutir, né? Não, o preço, ó, vem para o meu aqui. Se você trouxer o preço do outro supermercado, né, na listinha aqui, dizendo que o preço do outro é mais caro do que o meu, eu vendo tudo para você pelo preço do meu, pelo preço do outro, né? Então, aí a concorrência estava aí firme e forte. E agora? Que os supermercados estão espalhados, nós estamos entrando numa outra onda. Tinha as lojinhas de conveniência, né? Os supermercados não funcionam 24 horas, tinha as lojinhas de conveniência nos postos de gasolina, e aí vem um camarada lá de fora e abre uma loja chamada Oxxo.
E o Oxo está se espalhando de uma tal forma, né? E as pessoas vão para o Oxo para tomar uma cerveja, as pessoas vão para o Oxo para comprar alguma coisa, as pessoas, tudo é motivo, né, na região para passar. E é uma estratégia muito agressiva de que você consegue encontrar Oxo, às vezes, com menos de 1 quilômetro de distância um do outro, né? É uma estratégia bem parecida com o que a gente via do McDonald's, que vamos ter lanchonete para tudo quanto é lado. E o Oxo está em tudo quanto é lado. A minha rua não tem 1 quilômetro de ponta a ponta. E tem dois. Tem um no início da rua e uma no meio da rua. Quer dizer, uma a 500 metros da outra. Então, os supermercados agora estão brigando contra esse pessoal. Na pandemia, a gente estava apostando o quê? Que ia brigar contra que o supermercado ia brigar contra o quê? Contra aquele supermercado que estava online, entregando as compras online, vendia online e entregava em casa, né? E E aí outra coisa você são os prédios que estão agora com o mini mercado dentro do prédio. O também, meu, o também. meu acabaram de instalar aqui. O meu condomínio já tem há 2 anos feira dentro do condomínio e tem um mercado Irota. Questão de ordem aqui, o professor Marcos levantou a mão. Professor Marcos. Pode falar, professor. Está com o microfone fechado. Você pediu para falar da experiência, eu tenho, da minha experiência, que não participei de tanta transformação organizacional, mas eu posso dizer o seguinte: tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a importância de envolver todo mundo, começando pelas pessoas, pelas gerências intermediárias, pelas lideranças intermediárias, pelas pessoas que tomam decisão. Às vezes vale mais a pena você investir um tempo para entusiasmar essas pessoas pelo processo de mudança, fazê-las participar da decisão de mudança, de estabelecer objetivos, etc., do que tentar ganhar tempo, queimar etapas e depois ficar todo mundo resistindo porque não entendeu o porquê da mudança. E o segundo ponto que eu acho fundamental é explícito apoio e direção da liderança maior da organização. Se as pessoas não tiverem certeza, se a liderança da organização não se manifestar, não precisa nem ser contra. Se ela não se manifestar a respeito de alguma mudança, essa mudança não acontecerá, porque todo mundo ficará com medo de que a liderança é contra, né? Então, essas dois aspectos que eu acho que vale a pena ressaltar. Obrigado, Eu, Rogério. bom, Carlos. eu queria. Carlos, pode falar, depois eu vou trazer um outro exemplo aqui, baseado nisso que o professor falou. Pode falar, Carlos. Sí, un minutinho. Ya que estamos hablando de supermercados, eh, Brasil parece tudo muito fácil, mas a realidade não é tão fácil. Lembrando o que há esse vídeo institucional do CRA, agora não está sendo exibido nos eventos. O professor Chiavenato, tudo parece tão fácil, é só ir tocando. Não, não, não. Veja supermercados, o Rogério falou que está tendo muito sucesso, parabéns, a rede Oxxo. E ao mesmo tempo, uma rede similar, a rede Dia, está fechando e está fora do estado de São Paulo, fechou, agora ficou só com o estado de São Paulo. Comentam por não ter bom aspecto de atendimento atraente. E também, isto seria motivo de uma outra reunião, a rede francesa Casino entrou no Pão de Açúcar atropelando, mandou embora o grande líder e agora pranteado Abílio Diniz, e os franceses não se deram bem.
Não estou rindo, é delicado, até triste, mas não é tão fácil. Então, vamos devagar, compreender muito o mercado e ir fazendo as mudanças, acompanhando as mudanças do mercado. Tudo bem, pode haver uma grande, radical transformação organizacional, mas não ficar parado só nessa. Seguir acompanhando, porque poderão ser necessárias mais mudanças. Vamos ir conversando e também, aproveitando a carona, já que falei de supermercados que parecia tudo tão fácil, Brasil, país tropical, subtropical, muito calor, a grande solução, o ar-condicionado, não tudo ar-condicionado, devagar. Não é tão fácil vender. Eu trabalhei 18 anos no ramo e aquilo que parecia vender como pão francês não é tão fácil, porque a grande população até pode comprar o aparelho doméstico, mas não pode pagar a conta de energia elétrica e estou terminando, e com o meu imenso respeito para a engenharia, até agora os engenheiros não conseguiram inventar um aparelho de ar-condicionado doméstico, vamos falar do doméstico, que tenha baixo consumo de energia elétrica. Não estou desrespeitando. Obrigado pela atenção. O tema é importantíssimo. Ficar parado pensando que a empresa já atingiu o máximo é um grave erro. Tudo bem. Eu te queria comentar duas coisas, né? Uma que o professor falou sobre a liderança e as pessoas, né? Na multinacional que eu trabalhei, tinha um pensamento eram dois pensamentos que eu acho que eram base de tudo. O primeiro era o seguinte: tudo que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro. Esse era um pensamento que tinha que ter. Tudo que nós já fizemos até hoje não é o que vai nos levar para o futuro. E a outra coisa é que é orçamento base zero, visão base zero. Muitas vezes, no processo de transformação organizacional, a empresa precisa pensar tudo na base zero. Ela tem que pensar tudo de novo. Ela tem que repensar ela toda. Ela tem que repensar ela coisa. Ao longo da história, veja a quantidade de empresas que desapareceram, né? Que eram marcas famosíssimas, desapareceram porque não conseguiam entender isso, né? Se achavam únicas no mercado e que o mercado não tinha condições de sobreviver sem ela, né? E aparece aí outras e cresce. Então, o processo de transformação ele é bem mais complexo, né? Ele tem, dependendo do tipo de tamanho da empresa, ele depende do tamanho da empresa, ele depende do tamanho do, do, da região que a empresa atua, ele depende vamos dizer assim, do valor, capacidade de investimento, vai depender de muitas coisas, né? Para que ele possa se manter e fazer essas transformações continuamente. É por isso que muitas vezes a gente vê, às vezes uma organização ela tá morrendo, ela não consegue sobreviver e vem outra e compra ela. Que outro vê, às vezes, alguma oportunidade encampando aquela empresa, ainda conseguir salvar ela de algum jeito ou de alguma forma, transformar ela, né? Mas isso também a gente tem que pensar caso a caso, né? A transformação organizacional ela é 100% personalizada para cada empresa. Ela tem que ser pensada e revista 100% para cada empresa.
Não existe uma fórmula mágica que possa ser aplicada em todas as organizações. Não tem como fazer isso, né? Eu trouxe aqui no material uma série de bullets de uma série de informações que a gente tem, né, para refletirem, que são situações que, vamos dizer assim, similares nas organizações, mas de uma organização para outra ela varia. Ela pode variar totalmente, né? E como o Arthur falou hoje, podemos estar concorrendo, né? As empresas podem estar concorrendo com um mercado que é poderosíssimo, que é o mercado virtual. É um mercado que está mudando. Ele muda, inclusive, a forma de como a sociedade pensa, de como ela age. Se a gente parar para olhar, olha o mercado imobiliário em São Paulo. A Covid acelerou, né? A gente já conversou isso em outras ocasiões. A Covid acelerou totalmente uma série de projeções que estavam previstas lá para 2030, que os pensadores aí achavam que ia vir em 2030 e acabaram vindo aí em 2020, 21 e 22. E olha quantos imóveis vazios nós temos em São Paulo. Imóveis que eu digo corporativos, né? Quantos imóveis? As construtoras construíram imóveis imensos, tinham um projeto de imóveis imenso e esses imóveis estão com dificuldade de serem ocupados, né? A quantidade de pessoas que saíram de São Paulo e as empresas descobriram que elas tinham condições de contratar, às vezes, pessoas pela capacidade delas, mas a pessoa mora lá no Nordeste e não precisa estar aqui em São Paulo. O sujeito está lá no Nordeste, o outro está no Rio Grande do Sul, o outro está no interior do país, né? Ou está fora do país, né? Outras indústrias, outras empresas começaram a perceber que pode ter pessoas aqui no Brasil trabalhando para eles lá fora. Existem pessoas ganhando em dólar, que a empresa percebeu de que, no momento que ela percebeu de que ela poderia ganhar mais, que ela poderia ter uma melhor performance, contratando pessoas ao longo do mundo e trabalhando com essas pessoas via internet, coletando pessoas que têm um perfil melhor, ela começou a trabalhar. Ela começa a buscar esse tipo de perfil de pessoa. Mas para isso, né, temos que ter aqueles pilares. Precisamos desenvolver as pessoas, a organização precisa estar preparada, ela não pode deixar de fazer, né, o que ela fazia simplesmente de um dia para o outro achar que também vai virar a chave que de um dia para o outro a coisa muda. Então, cada organização ela tem que repensar o modelo dela. Organizações pequenas, de um dia para o outro, ela muda tudo, muda brand, muda a filosofia, olha, anuncia para o mercado, agora nós somos fulano de tal, né? Agora nós trabalhamos assim, continuamos sendo a mesma empresa, mas temos essa marca nova, essa cara nova, né? Temos isso, aquilo, outro. Uma empresa grande não consegue fazer isso, né? Muitas vezes a marca dela está atrelada a um produto. Quem mais? Alguém tem mais alguma experiência para trazer que a gente possa Quero começar com uma frase, né? Nesse contexto. A única certeza é que tudo vai mudar. mudar? E aí, dos exemplos que vocês citaram, né? Só para fechar o ciclo aí do supermercado e também com Covid, hoje a gente tem o delivery. Então a gente não conhece mais, né, a quitanda, né, a antiga quitanda, que tinha um atendimento personalizado, passou para o industrializado, né, tudo empacotado, e agora nem isso a gente faz mais, nem mais saímos para ir no supermercado, simplesmente usamos um aplicativo ou pela internet fazemos a encomenda, a gente recebe na nossa casa. E essa aceleração que você comentou, né, eu receio que o saldo positivo do Covid, se a gente pode assim citar, foi
maturidade e aceitação do próprio governo dessa mudança. Né? Que quantos diretores de RH e de tecnologia estavam bolando de como implantar home office nas empresas. E aí o Covid veio de um dia para outro, simplesmente todo mundo se adaptou e muito, muito rápido, muito, muito fácil. O desafio agora é como que faz voltar para o físico. As pessoas se amolduraram, né, no virtual, porque não preciso mais pegar trânsito. Eu não preciso me Uhum. estressar em despender tempos de ir e vir para trabalhar. Como você falou, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo prestando serviço para qualquer empresa de qualquer localidade. Mas a questão é, até onde isso, né, é válido? E a humanização da relação, onde vai ficar se a gente ficar só no virtual? Então, o ponto de reflexão é o que que as empresas podem fazer para retomar, né, o trabalho em equipe, não só pela tela, mas de uma forma presencial. Antes, o meu pensamento era simplesmente por causa do trânsito. Mas eu percorrendo o mercado, falando com as pessoas, eu identifiquei outros fatores que levam o desafio para as empresas retomarem o presencial ter aumentado muito grande, que são elas. As pessoas se permitiram ter uma qualidade de vida diferenciada. Então, aquele lá que não fazia um exercício físico, não praticava nada, ele enxergava que naquele momento que ele estava em deslocamento, ele podia fazer alguma atividade. Aquela pessoa que tem filho pequeno ou familiar de idoso que requer algum cuidado. Antes, ele não se via nessa possibilidade de acompanhar, né, pessoa da família, seja numa consulta, num exame, seja no que for, porque ele tinha que estar fisicamente trabalhando. E aí, o home office permitiu essa flexibilidade, né, onde a grande maioria não registra o ponto, como antes, mas ele tem um compromisso de entrega junto à gestão ou à própria empresa. Isso acontece, né, as empresas que amadureceram nesse processo entende que é uma troca justa, mesmo que durante o horário comercial, digamos assim, a pessoa se ausentou para ir num médico, para que seja o pet num veterinário, mas ele está entregando no final do dia, tá tudo certo. Então, como que faz para essas pessoas que têm essa nova rotina, deixem de lado e volte para o modelo anterior? E fora isso, em busca na qualidade de vida, muitas pessoas migraram para o interior ou litoral. Então, fisicamente, ela não consegue se deslocar com tanta facilidade como tinha antes. Não que era fácil antes, né? Mas agora a distância aumentou porque o pessoal simplesmente saiu das grandes metrópoles. Diga lá, Carlos. Un comentario rapidinho. Complemento o tema de supermercados. Vocês lembram uma rede que só era supermercados grandes atacadistas. Não enxergaram, era holandesa, é holandesa, não enxergaram que os concorrentes mudaram para supermercados atacado e varejo ao mesmo tempo. Insistiram em só ser atacadistas e tiveram que vender para os concorrentes. Agora, então, não devagar, isso de pensar que os concorrentes estão errados. Olhar com respeito às mudanças do mercado. Quanto ao home office, não quero polemizar, é um tema grande, abrangente, mereceria uma outra reunião específica, porque tudo não pode ser home office. Vamos partir disso e aqueles que mudaram para o interior, a decisão é deles. A empresa contratante não tem nenhuma responsabilidade.
portanto, pode exigir voltar. Se não voltam, é demissão por justa causa. Não podem impor que a empresa aceite home office no interior porque não dá o tipo de serviço deles. Então, isso seria motivo de uma outra reunião e uma outra reunião vinculada com home office pode ser os executivos, especialmente. Até níveis altos é diferente, mas níveis executivos médios estão, em geral, não estou fazendo uma afirmação plena, porque o tema é delicado, estão cansados de serem escravos. Ganhar mais para o quê? Para ter uma moradia um pouco melhor, um carro melhor? Não, tudo bem. Com o que tenho, moradia, carro, as crianças têm escolas dignas. Não, para o que ganhar mais se isso significa ser um escravo? Esse é um tema interessante para uma reunião separada, que é o que está se falando de demissões voluntárias silenciosas. Para o que, se me custa tanto, eu estrago minha vida? Nem falo casos de doenças graves por culpa do trabalho. Não só o burnout, ataque do coração, etc. Vamos ir falando porque o tema é muito rico. Obrigado pela atenção. Então, baseado no que o Carlos comentou, né, a gente reforça aquilo que cada caso é um caso, né? Então, cada caso é um caso. Assim, ao mesmo tempo que tem aquela pessoa que é, por exemplo, trabalha no laboratório, fazendo remédio no laboratório químico, ela não tem a mínima condição de fazer home office, porque o trabalho dela requer um ambiente todo específico, paramentado, todo organizado para esse fim. Ela não pode. Tem do outro lado da curva pessoas que tenham uma atividade, o seu trabalho, e não importa se ela está aqui, se ela está lá, onde que ela esteja, desde que ela consiga se conectar e apresentar o trabalho. Eu tenho nesse espectro, né, de trabalho mais flexível, eu tive uma cliente que ela simplesmente ela resolveu ficar 3 meses nos Estados Unidos por conta dela, né? E trabalhando de lá. E isso não afetou em nada o trabalho dela. Simplesmente ela alugou um Airbnb em vários estados americanos que ela gostaria de conhecer ao mesmo tempo, e ela via que às vezes não tinha tempo para viajar, não tinha tempo para fazer esse tipo de coisa, então ela arrumou um esquema dela. Bom, como uma boa parte do meu trabalho requer apenas eu estar online e entregar todo o meu trabalho de forma digital, ela foi. E ela não impactou em nada o trabalho dela, a performance dela no trabalho. Então, cada caso tem que ser estudado, né? Cada ambiente tem que ser analisado para ver o que pode ser feito. Fala, Gustavo. Eu acho que esse debate está puxando bem um ponto de situação. O que o Carlos falou e o Celso deu um cenário que para mim faz mais sentido, que é o cenário de alternativas, na verdade. Mas as empresas têm que manter uma política, né? Mesmo que a política seja flexível, né? Mas é uma política, né? E aí a gente vai ver formas de trabalhar que dão mais certo, dão mais errado, né? Eu estou passando por um monte de dúvidas minhas mesmo, né? Hoje mesmo, acho que fazem 2 semanas que eu não vou no laboratório, né? Eu comecei a trabalhar híbrido, nem se falava desse jeito, na SAP em 98, né? Eu lembro aqui no apartamento, eu passando o dia no telefone e no Skype, e usava o Skype para falar com as pessoas, né?
e já tinha tecnologia o suficiente para isso, né? A gente tinha um chaveirinho para poder ter a criptografia para entrar no sistema, né? Então já existia essa tecnologia, mas era cara e não era o padrão, né? O que eu vejo hoje são empresas pequenas, operações mais PJ indivíduo, cada um vai escolher o seu. Empresas médias e grandes vão ter que definir um critério, né? Por exemplo, tive essa semana na fábrica da Hyundai, né? Uma fábrica é inteira presencial, né? A fábrica roda presencial com os 6.000 funcionários, né? Operando uma máquina, né? Uma super máquina. Hoje é uma máquina integrada, né? Claro, as pessoas podem viajar, as pessoas podem participar de reunião fora do cenário, né? Isso acho que a adaptação é que a gente tem que fazer. E a tecnologia provê um novo modelo que a gente vai precisar definir, né? A brincadeira, indo para o extremo, né? O Uber, né? Deve apoiar um monte de gente. Eu mesmo utilizei recentemente Uber algumas vezes, né? E não tem nem escritório, nem imagino onde que é o escritório do Uber, né? Mas é uma tecnologia que provê um serviço, né? Você tem até formas de comunicar, reclamar, deve ter um staff, né? Alguma coisa deve ter, mas o serviço está operando multiplataformas, né? Em vários lugares e multipaíses, né? Então, o modelo de negócio, não só do modelo recursos humanos, departamento de pessoal, né? Mas os modelos de negócio estão possibilitados para mudar. E concordo, inclusive, com o meu caso, né, de aprendizados de vida diferente, né? Ontem eu terminei um trabalho e fui nadar. Peguei, abri meu Gympass, descobri uma academia a 10 minutos aqui de casa, cheguei lá, tinha a vaga, eu fui nadar, né? 7:30 da noite eu estava nadando, né? E estou cuidando da minha vida, administrando as coisas, né? Uma coisa de interessante que você falou, Gustavo, assim, como eu trabalhei na multinacional, também na década de 90 eu já conseguia entrar dentro do sistema da companhia, trabalhar de casa, porque eu usava VPN, né? Eu não tinha chaveirinho. Eu tinha era um cartãozinho, feito um cartão que você digitava o código que ia te dar a senha para você entrar na rede criptografada. Mas antes disso ainda, quando eu morei em Recife, tinha um fator muito interessante que era assim, que por conta do próprio horário de verão, lá o nosso horário estava sempre uma hora depois. E engraçado que em relação ao coisa geográfica, a gente estava uma hora antes. Então, o que acontecia? Era comum o pessoal, às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, o sol está raiando, e o pessoal ir para a praia e ficar até umas 7 horas na praia, ia lá, dava um mergulho, ia para a praia, voltava para casa, trocava de roupa, tomava o banho, trocava de roupa e ia trabalhar. Porque o ambiente permitia isso, né? Então, assim, é uma coisa que era uma prática regional, né? Você chegar, às vezes, de 6 horas da manhã, a praia está lotada, está cheio de gente lá na praia tomando banho de mar, porque o pessoal acordava cedo para caminhar e tudo e ia para a praia. Agora, é aquela coisa, é cada caso. Cada ambiente vai ter que estudar o seu caso. Cada ambiente vai ter que. Um cara que trabalha numa construção civil lá, construindo, né? Trabalhando, fazendo a construção, ele não pode trabalhar remotamente. Ele não consegue, ainda, pelo menos ainda não existe tecnologia para isso, para ele trabalhar remotamente, né? Um piloto de avião, ainda, apesar de que dizem que, né, que estão preparando, ele ainda não consegue trabalhar remotamente, né? Um piloto de avião comercial. Então, cada caso é um caso para si, coisa. Um médico, né? De certa maneira, já existe algumas experiências, mas o médico
ainda, na maioria das vezes, tem que fazer a cirurgia em loco, né? Ele não pode ficar de casa, tentar trabalhar de casa, né? Então, mas Então, Rogério, vou fazer algumas provocações hã? aqui, né? Piloto de avião. Hoje a gente já tem piloto de drone no Sim, área sim. militar, tá certo? Hoje a gente já tem cirurgia por teledistância. É lógico, com o ambiente todo preparado para Mas isso. Vai conseguir fazer da casa dele ainda, mas ele não consegue mais fazer de casa. por distância, É, é. certo? Os aviões, aquilo que eu falei, os aviões comerciais ainda não tem isso disponível, né? Mas na hora que for disponível, quem sabe? Você vai entrar num avião e não tem. Não vai ter piloto. O cara vai estar pilotando de casa ou vai ser o próprio computador, a inteligência artificial que vai estar pilotando. Olha quanta coisa. Do ano passado para cá, né, as empresas tiveram que se organizar em relação à inteligência artificial. Olha os problemas éticos, né, que entraram na inteligência artificial, né? Quanto ao uso da inteligência artificial. Existe um debate grande. Se alguém cometeu um erro porque pegou uma informação na inteligência artificial, de quem é a culpa? É do usuário ou é da inteligência artificial que deu a informação errada? Então, a gente tem sempre em transformação. A transformação organizacional é uma consequência da transformação do próprio ambiente. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Você falou um pouco de concorrência, né? Eu tenho a oportunidade de falar com o mercado de saúde e na aula eu pergunto para os participantes que geralmente trabalham em clínicas, hospitais, etc. e tal, quais são os concorrentes que eles têm. E a tendência natural é que os participantes pegam e ficam analisando o porte, o perfil de onde eles trabalham e trazem referências de marcas que são similares à operação deles. Ah, o Hospital XPTO é concorrente meu. A Clínica YZ é concorrente meu. E a provocação que eu faço para eles, eu vou fazer para o nosso público aqui não olha para o concorrente tradicional, porque as transformações estão tão violentas que o concorrente mais agressivo não é aquele que é similar ao teu negócio. Por exemplo, algumas empresas começaram a adotar ambulatório dentro da estrutura dele. É uma espécie de concorrência para a área de saúde, porque se ele está investindo em prevenção da saúde dos colaboradores, ele não vai precisar ir para o hospital, né? É lógico, não é para todas as situações, mas ele consegue minimizar muitas coisas. Com o advento da telemedicina, né? Para que precisa de ter uma estrutura de consultório dentro do hospital se o médico pode trabalhar da casa dele e fazer o atendimento por videoconferência? Então, a gama de possibilidades fora do tradicional prosseguimento médico aumentou muito. Algumas farmácias, às vezes, fazem algumas campanhas, né? Planos de saúde que oferecem dentro do pacote telemedicina. Então, vai perdendo espaço, né, do próprio hospital tradicional, digamos assim. Vamos pegar um outro exemplo de locação de veículos, né? As marcas conhecidas talvez achavam que apenas a outra locadora era concorrente dele. Mas hoje a própria montadora passou a ser um competidor Ter dele, concorrente. né? Então, se não ficar atento às mudanças do mercado, ele vai ser surpreendido por concorrentes que ele nem esperava. Não imaginava. Com certeza. Uma coisa interessante é que esse universo, né, a tecnologia, abriu um mercado incrível para vários aspectos. Não sei se vocês conhecem, tem um supermercado que vende hortifruti na sua casa, mas ele vende mais barato é o famoso sacolão virtual. Então ele vende aqueles produtos que não não conseguiram vender para o supermercado, porque é um produto que está mais verde, é um produto que às vezes está amassado, um produto que está assim. Eles colocam aquela condição
e vendem pela metade do preço que você compraria no supermercado e te entregam ainda na sua casa. Então, o sujeito consegue comprar batata, cebola, uma série de coisas pelo um preço menor do que ele estaria comprando no supermercado e ainda entrega em casa. Com a conveniência ainda, né? Entendeu? Então, são coisas que eu acho que a sociedade está aprendendo cada vez lidando, e por isso que eu falo que a transformação organizacional ela não vai terminar nunca. É um evento que não vai. Você vai ter sempre, na realidade, sinais que, como eu apresentei na apresentação, vão ter sinais que vão dizer para você: opa, está na hora de você mudar. Está na hora de você começar a fazer a mudança. Você já está ficando para trás. Então você precisa mudar. Me lembrei um outro exemplo. A gente tinha antes um ambiente chamado locadora de vídeo. E aí veio uma marca americana que acabou com a grande maioria das locadoras que eram praticamente familiares, pequenos empresários que Uhum, tinham lá no bairro a locação. E aí depois dessa segunda onda veio a terceira, de uma empresa oferecendo um tal de streaming, onde você, da uhum. comodidade de onde você estivesse, seja casa ou onde for, você poderia assistir o que você quisesse pela troca de assinatura. E mais, né? Além de você não ter que se deslocar do teu ponto até a locadora, você não tinha aquele história de rebobinar o filme antes Se de não levar pagar a para a multa, locadora né? para não Se não pagar a pagar a multa. taxa lá. E aí, essa terceira onda, quando foi falar com essa grande americana que abocanhou as locadoras locais dos bairros, olhou para isso e falou: que ideia maluca é essa? Não, não existe. Isso não vai dar certo. E O a Celso, terceira você onda sabe caiu. que acho que é a Netflix mesmo, né? Nos Estados Unidos, antes de criar o streaming, eles faziam entrega de DVD, né, de filme por correio. Entregava em casa. Eu lembro da minha irmã, foi 2000 2012, 2011, por aí, ela recebendo o DVD e devolvendo pelo correio, na caixa de correio, né? Para não ter que sair de casa. Foi a própria Netflix, foi a primeira fase da Netflix, era entrega por correio, né? Mas aí eu ia provocar o professor Marcos, que está muito quietinho, não sei porque vocês deixam ele quietinho. O professor Marcos, né, tem no modelo que a gente tem no programa que a gente criou, exatamente o exercício da provocação do negócio, né, na busca de atender oportunidades de mercado, né? Não, o sinal é importante, né? Mas mais do que isso, faça você a primeira transformação, né? As empresas têm essa capacidade e têm metodologia para isso. Esse exemplo da Blockbuster e da Netflix é interessante, porque quando a Netflix estava nascendo, procurou a Blockbuster para conseguir apoio. E a Blockbuster era grandona, com a miopia natural dos incumbents, falou: não, quem é você? Pouquíssimo, acho que meses depois, a Blockbuster não existia mais. E aí, Gustavo, esse exemplo que você deu da tua irmã que recebia por correio, vem colaborar com o que o Rogério comentou da velocidade da transformação, né? Você falou 2012 e tal, né? Já não existe mais. E foi antes de 18. Não, e foi a própria Netflix que fazia. Era a Netflix mesmo que fazia isso, né? Era uma operação da Netflix. Mas ele já estava pelo menos conquistando o público, né? No mínimo. Não sei se tinha custo para isso, se era rentável, não sei, né? Não conheço o modelo financeiro. Mas é realmente assustadora a velocidade da transformação, né? E fora o que a gente não sabe que está vindo aí, né? Ainda não chegou, ainda está vindo por aí. E aí eu me lembro, né, que na década de 80
a gente pensava, nossa, tecnologia, o mundo vai ser assim, né? Aí entra naquela visão do que o futuro, a gente não consegue prever o que vai vir aí do futuro mais, né? Não é mais, o futuro já não é mais linear, porque você não jamais imaginaria coisas que estão acontecendo hoje naquela época. Você imaginava milhões de coisas, mas não conseguia imaginar o que está acontecendo hoje. E o que pode acontecer até 3 anos atrás, ninguém imaginava um chat GPT, né? Um Copilot, um Gemini, ninguém imaginava. O que pode acontecer daqui a 2, 3 anos, né? Aonde a gente vai estar? Para onde vai se desdobrar? A gente não tem. Nós estamos descendo a montanha, né? Me dá aquela sensação do cara que desce naqueles trenózinho, naqueles trenó descendo a montanha em alta velocidade, e ele tem que, no meio daquilo tudo, ele ainda tem que pensar, opa, para que lado eu agora eu boto meu peso, para que lado eu boto o peso para cá, vê uma curva para lá, e ele só vê a curva em cima da hora. Não consegue mais ver a curva a longo prazo. Ele Rogério, pode ter sinais, né, de que talvez a curva vai para lá, mas a curva pode estar indo para o outro lado também. Rogério, você falou do chat GPT, né? Mas se a gente voltar um pouco no tempo, na década de 90, etc e tal, quando surgiu o Google no mercado, né, virou até verbo, né? Quando alguém precisava buscar alguma informação, dar É? uma gulgada. E aí, É. quem ia prever que depois do Google ia existir algo melhor do que o próprio Google? E aí, de repente, Sim. surge o ChatGPT, que vem Não, numa Pois é. ciclo de vida. Ô Celso, isso que você está falando, o ciclo de vida de produtos tem alterado, principalmente produtos de internet, produtos digitais, o ciclo de vida é muito curto. Se eles não tiverem atentos a isso, logo, logo tem um concorrente que supera. Supera. O ciclo, como eu mostrei lá no início, o ciclo atualmente da inovação tecnológica é 18 meses. A gente sente isso no celular. A maior vamos dizer assim, indicador nosso é o celular. O celular hoje é tudo. E também fala, né? Você também pode ligar para os outros, Acho, né? A gente nunca imaginou isso. Quando apareceu na década de 90 o celular, nossa, né? Todo mundo, nossa, coisa fantástico, não sei o quê. Olha o que o celular se transformou. O celular surgiu para substituir o telefone. Hoje, o que a gente menos É, faz é a é substituição de ligar. telefone, né? Exatamente. Ele serve de e-mail, ele serve de mensagem rápida, ele serve de banco, serve de medidor, né? Fita métrica, serve de nível, para você ver se Lanterna. o objeto está no nível, para ajudar a controlar o teu bem-estar físico. Ele faz milhões de coisas que você nem. Você sabe que eu lembro uma propaganda da Nokia, né, com o Pelé, que antes do Skype, eu lembro que foi antes do Skype, ele andando de trem no Japão, aí abria o celular e dava os parabéns para a mãe dele com a tela. Eu acho que era essa que era a propaganda, né? Para mim já foi eu fiquei pirado, falei, caramba, conversar por vídeo, isso deve ser possível. O que que dá para mudar com isso, né? O que se provoca, né? Ah, E para mim foi impactante, né? o A gente Gustavo, tem que saber como usar, né, o que vem por aí, o que a gente nem sabe direito, mas está preparado para provocar a mudança, né? uhum. o Gustavo, você falando esse exemplo aí me lembrou do filme De Volta para o Futuro. Aí a pergunta é: a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Boa, boa, Celso. Você sabe que a Discovery tem um documentário da década de 90 que ela falava, né, que os cientistas não tinham imaginação e que, na realidade, eles copiavam da ficção, né? Eles se baseavam na ficção muitas vezes para criar os produtos dele, né?
E aí eles fizeram toda uma analogia de vários filmes, começando lá daquele filme Metrópolis, né? Que no filme Metrópolis o cara já falava, né? Tinha uma tela, ele já conversava com o pessoal lá embaixo na fábrica, né? E aí fizeram todo um paralelo, né? Com aquele telefone que abria, né? O que a Motorola lançou, que era aquele que abria assim a tampinha, que era igual o do Capitão Kirk lá, que ele abriu o intercomunicador para falar com a nave, né? A cama lá que o pessoal ficava e dava toda a situação do corporal da pessoa, é o scanner hoje, né? São as ressonâncias magnéticas, são as tomografias. E ele veio desenvolvendo uma série de tecnologia, né? A única que ainda não tinha era do teletransporte. Mas ele trouxe, né, uma coisa, a visão de raio laser, o nome raio laser, isso veio do filme Flash Gordon, lá da década de 30, que era aquele filme preto e branco de 15 minutos, né, que o sujeito só conseguia ver no cinema. Então, foi uma série de coisas que veio, né, que a própria, vamos dizer assim, a ficção trouxe como ideia, ou seja, alguém teve uma necessidade, imaginou algo que seria útil para a sociedade e conseguiu transformar isso em realidade, né? Leonardo da Vinci já tinha pensado em soluções tecnológicas há 600 anos atrás. Pois é. Bom, pessoal, o papo tá muito, muito legal aqui. É um tema que eu sei que a gente poderia ficar anos aqui conversando, mas como a gente quer respeitar o horário, eu vou pedir para que vocês façam suas considerações finais para a gente ir para o encerramento. Então, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, a contribuição e a troca nesse workshop desta noite. Quem quer começar? Obrigado, Celso. A minha contribuição, um próximo negócio que pode ser bolado é um drone que entrega uma caneca de cerveja para todo mundo virtual, todos nós receberíamos. Abre a janela e a gente já toma faz o saúde junto. Faz o brinde. Obrigado, pessoal. Foi excelente conversa. Eu também O, Ótimo, agradeço, foi ótimo. muito bom. Eu acho que essa troca de experiência é muito válida porque a gente aprende bastante e, principalmente, a gente reflete bastante sobre tudo o que está acontecendo. Boa noite a todos aí, bom descanso. eu queria só fazer um comentário, Celso, que a minha tese é de que nós estamos vivendo uma era de transição, mas nós não estamos entrando na quinta revolução industrial. Nós estamos entrando numa nova era, que não é, já sem o adjetivo industrial, né? Essa é uma era que, mais do que nunca, acentuando a importância das transformações organizacionais. Ligando nessa nossa conversa com o tema da palestra do Rogério, quer dizer, quem está preocupado com o futuro da sua organização tem que pensar na transformação para atender o mercado, atender os consumidores, mas também tem que pensar que ele está entrando numa nova era e ele tem que se adaptar se antecipar a essa nova era. Isso Carlos? aí. Parabéns, excelente. O tema é muito rico e deveremos seguir conversando. Agora, com o devido respeito, eu vou colocar um sinal de interrogação muito grande. Isso de aviões com piloto automático. Não quero polemizar. Eu penso devagar. Já houve acidentes muito graves. Não é o momento. Parabéns, o evento. Excelente. Nota 10. Beleza. Bom, pessoal, agradeço aí ao bate-papo aí, as reflexões. Já pelo bate-papo aqui, eu acredito que eu tenho que voltar lá na minha apresentação e ainda acrescentar mais algumas coisas, alguns exemplos, né, para as próximas reflexões aí. Então, desejo uma boa noite a todos. Parabéns. Mais uma vez, Parabéns. muito grato e até a próxima. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Excelente. Nota 10.